Obrigado pela presença. Vamos dar início a mais um seminário programado pela PMEC Rio. Agradeço aos nossos patrocinadores, Bradesco, Eternit, Brookfield e Multiplan, como também ao Jornal do Comércio. Queria apresentar a mesa e convidar para comparecer aqui à mesma o senhor Pedro Cunha, diretor regional da QGDI, Rodrigo Lopes da Luz, gerente de RI da Eternit, e Rodrigo Krause, superintendente de RI da Multiplan, por favor. Queria dar as boas-vindas aos palestrantes e ao público presente, participando desse seminário, que suas presenças contribuem para enriquecer o evento. Pedro Cunha, ele vai apresentar o tema Criatividade em Projetos Imobiliários, da QGDI. Muito obrigado. O objetivo é a gente tentar mostrar como num terreno que é a matéria-prima para o mercado imobiliário desenvolver os produtos e os projetos, como a gente tentar tirar e agregar mais valor em cima de projetos e produtos imobiliários para conseguir agregar mais resultado e mais liquidez. O primeiro passo é achar um bom terreno. Então, os vetores migratórios que eu tinha falado antes são restritos. O Rio de Janeiro tem um vetor migratório da Zona Norte para o centro, que são pessoas que estão em busca de tranquilidade, segurança e proximidade do trabalho. Um vetor de Zona Norte em direção à Barra da Tijuca, por conta de upgrade. E um vetor de Zona Sul para a Barra da Tijuca, em termos de moradia, que são as novas gerações que vão de famílias que vão sendo criadas, e a escassez de terreno dentro da Zona Sul. Então, nossa principal preocupação em implantar bem um empreendimento em cima das legalizações e das restrições é fazer com que a implantação seja uma coisa diferenciada. Isso é uma imagem referência dos gardens, com a piscina no jardim junto à varanda. Os up houses, a gente fez questão de colocar mais a varanda mostrando o balanço, quando essa varanda poderia ser gourmet, de acordo com o kit que ele escolhesse. E a gente conseguiu aprovar uma nova parada de elevador também no pavimento superior. Então, quem tinha uma cobertura, o elevador para nos 2 andares, e a gente fez portas de acesso para o hall no andar superior e no andar inferior. Isso desencadeou uma outra ação criativa que eu vou falar um pouco mais na frente. A Eternit, durante 65 anos, foi uma empresa monoproduto, fabricação de telhas de fibrocimento. E o foco agora é a diversificação do nosso portfólio. Então, estamos preparando a companhia para os próximos 70 anos e diversificando o nosso portfólio. O Eternit hoje, com a aquisição que nós fizemos da Tégula, a Eternit hoje ela passou a ser a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país. Então, nós temos a Eternit, a Precon, fabricando os produtos com fibrocimento. Isso permite uma liderança nesse mercado de cerca de 32%. Nós temos a nossa mineradora Sama, a terceira maior mineradora de amianto crisotila do mundo, com a participação mundial de 15%. E a Tégula, voltada para o segmento de alto padrão, mantém a liderança também no setor de telhas de concreto, com 35% de participação. Então, essa estrutura faz da Eternit a maior e mais diversificada indústria de coberturas do país. Qual que é o nosso foco agora? Ser uma das maiores indústrias de materiais de construção do país. Para que os senhores possam ter uma ideia, a distribuição do capital da Eternit hoje, cerca de 60% estão com as pessoas físicas, inclusive agradeço a presença de alguns dos nossos acionistas que estão aqui no nosso evento de hoje. Cerca de 30% clubes, fundos e fundações. Os maiores acionistas da Eternit, a Geração L Par, com 18%, Luiz Barsi Filho, com 13%, o Vitor Adler, que é um advogado aqui do Rio de Janeiro, com mais a sua corretora, com 8%. E, recentemente, entramos no segmento de metais sanitários.
O exemplo que eu posso citar aqui concreto é o segmento de louças sanitárias. Em menos de 3 anos, esse segmento já apresenta, em termos de volume de vendas para a Eternit, um crescimento médio trimestral aí na ordem de 75%. Capacidade de investimento, a Eternit é uma forte geradora de caixa e não possui dívidas. Então, daqui para frente, nós vamos conciliar o nosso plano estrutural de expansão e diversificação e manter uma boa remuneração aos nossos acionistas. E também temos a opção de fazer dívidas, pois não temos. A partir de agora, eu passo a palavra para o meu colega Henrique, para que ele possa falar um pouco do nosso portfólio. Recentemente, há cerca de 3 anos atrás, iniciamos, então, no segmento de telhas metálicas. Temos uma família de produtos, um mix muito interessante de produtos. Fizemos um pré-lançamento em fevereiro, e agora, no mês de março, nós iniciamos efetivamente a comercialização de metais sanitários. Também estamos com uma linha bem completa, na linha de duchas, em especial, uma das linhas mais completas do mercado, e a nossa expectativa é de termos o mesmo sucesso que tivemos com a louça, também com os metais sanitários. Mas eu creio que é possível ter uma boa ideia de como a Eternit caminha, como ela se diversificou ao longo desse tempo, e como nós vimos a visão da direção da empresa é continuarmos diversificando mais ainda e se tornando, já que já somos a maior empresa e mais diversificada em coberturas, sermos também a maior empresa na construção civil de uma forma geral. Esse quadro no canto inferior direito, que mostra que o Brasil, mal e porcamente, consegue vender 18%, 19%, e hoje deve estar em 21% das vendas totais do varejo são feitas via shopping. Ou seja, se nós formos comparar, esquece Canadá com 66%, Estados Unidos com 50%, olha o México, que é um país muito comparável ao Brasil. Ele tem um pouquinho menos de população, um pouquinho menos de área, mas, se vocês me permitem a brincadeira, os mexicanos dizem tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Com isto, o que eles acabam sofrendo? Muita influência dos costumes e das práticas americanas. Então, eu diria que no setor de shopping centers, os mexicanos estão 10, 15 anos na nossa frente, o que explica, em boa medida, esse diferencial. Então, o que esse número quer dizer? 18% para 50%. Que se todas as empresas de shopping center no Brasil dobrassem o que elas têm de área bruta locável de hoje para amanhã, ainda assim nós estaríamos nos calcanhares do México. Bom, mas aí alguém que é mais crítico diria, mas, ô Kraus, espera um pouquinho. Você não pode simplesmente pegar no Rio de Janeiro, eu não sei o número exato de shoppings aqui, vamos dizer que tenha 10, de repente botar 20. Não tem lugar para isso, ou não tem lojista para isso. Concordo. E é aí que começam a se distinguir as políticas de negócio das empresas. Quero esclarecer uma coisa. O mercado brasileiro, com base nessas informações dessa única tela, diz o seguinte: tem lugar para todo mundo. Só dando algumas pequenas pinceladas do nosso desempenho, olha como o shopping cresce a venda, está certo que aqui a gente inclui também shoppings novos e expansões, e olha só o que o varejo cresce. O varejo cresce bem, mas nós crescemos mais. Eu queria entender qual é o projeto em relação a louças e também agora em relação a metais sanitários, no longo prazo. O que pretende a Eternit com isso? Hoje, quem são os líderes no segmento de louças? Deca e Roca detêm cerca de 80% desse mercado. O que a Eternit quer? Eu quero tomar o mercado dos líderes do setor? Não. Mas eu quero ser um grande player nesses novos segmentos. Então, a médio e longo prazo, eu quero ser o terceiro maior player no segmento de louças, e assim eu consigo atender a demanda da população brasileira. Aqui a palavra do Dr. Cláudio Bosch para iniciar a sua apresentação, cujo tema será desempenho recente e as perspectivas
para o crédito imobiliário no Brasil. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do evento. E sempre é bom falar de crédito imobiliário, né? Está vivendo um momento bom nos últimos 4 ou 5 anos. E eu vou dizer para vocês, vou tentar passar alguma coisa daquilo que nos últimos anos aí a gente fez em termos de crédito imobiliário, de financiamento imobiliário, o mercado, o desenvolvimento dele, o momento que a gente está vivendo hoje, e olhando um pouco para o futuro, né? Porque o crédito imobiliário, via de regra, ele discutia-se só problemas. E hoje nós estamos tentando buscar soluções para tentar melhorar cada vez mais a performance, alternativas de funding, novas linhas de financiamento para poder atender a toda essa demanda. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é, quando se dizem que o financiamento imobiliário é muito difícil de se conseguir, eu diria que isso ficou no passado. A burocracia nós já tiramos lá da frente. Hoje, um processo de financiamento, nós conseguimos transmitir imagem de Natal, Fortaleza, onde demorava uma semana para os documentos chegarem aqui na matriz, ele chega em questão de minutos. Hoje nós temos um saldo em torno de 28 bilhões de certificados de recebíveis imobiliários no mercado. No ano passado foram feitos em torno de 12 bilhões, 2010, 7 bilhões, está crescendo, só que são operações corporativas. Do ponto de vista administrativo e financeiro, a cidade do Rio ganhou em 2010 o grau de Investment Grade da Moody's, tá? Foi elevada a Investment Grade da Moody's, ou seja, capacitando o Rio a atrair investimentos basicamente de empresas internacionais, tá? E isso também repercutiu no mercado imobiliário. A primeira operação que está sendo aprovada ali no Porto Maravilha, só para citar um exemplo, é um empreendimento da Tishman, que é uma empresa que administra fundos de investimentos em real estate nos Estados Unidos. E no final do ano passado, no meio do ano passado, e regulamentado no final do ano passado, nós tivemos o Minha Casa Minha Vida 2, que é um plano mais focado na baixa renda, que trouxe também uma meta de desenvolvimento de mais 2 milhões de habitações em todo o Brasil, isso é nacional, e sendo que desses 2 milhões de habitação, 60% está destinado ao público de renda de 0 a 3 salários mínimos. Quer dizer, isso tudo é notícia boa para o mercado imobiliário. E eu estou muito otimista, muito confiante no mercado, e acho que a gente vai viver, principalmente no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas eu acho que a gente vai ver principalmente no Rio de Janeiro, pelos diversos eventos que estão acontecendo e que irão acontecer no Rio de Janeiro, ainda um bom tempo de um mercado em crescimento. Em 2005, com um imóvel de R$120 mil, eram necessários mais ou menos 15 salários mínimos de renda para você conseguir um financiamento. A taxa de juros era de 12%, o prazo dos empréstimos era em torno de 10%, você tinha uma prestação de 1.300, então você precisava, como o Cláudio comentou aí para comprometimento de renda, alguma coisa em termos de R$5 mil de renda para você poder assumir um crédito imobiliário para esse imóvel de 120 mil. Então eram necessários 15 salários mínimos para você poder se aplicar para um crédito imobiliário. Em 2011, com o imóvel tendo crescido, por exemplo, 50% de preço, um imóvel de R$180 mil, que representa uma valorização de 50%, a taxa de juros teve uma queda de 6 pontos percentuais, a taxa de juros real, ela hoje já é 6% ao ano. O prazo do empréstimo alongou de 10 para 30, hoje já é comum ter financiamento de 30. A prestação mensal reduziu em 37%, o salário mensal teve um acréscimo real da ordem de 30%, o salário médio, e isso, trazendo para efeitos de salário mínimo, a gente está falando em 5 salários mínimos para uma pessoa comprar um imóvel. Então, o efeito disso é impressionante na quantidade de novos compradores que você coloca no mercado imobiliário. Eu queria ter alguma ideia de como é que se comporta o preço do imóvel no transcorrer da sua vida. Quer dizer, no mercado de automóvel que saiu da loja
vale 20% a menos. Para ter uma ideia da variação de preço do imóvel novo para um imóvel usado. Existe sempre uma diferença de preço entre um imóvel novo e um usado. Em economias desenvolvidas, quer dizer, mercados maduros do ponto de vista imobiliário, essa diferença de preço, e aí a gente não tem estudos de quanto é um imóvel com 10 anos, 20, 30, eu não tenho esse tipo de estudo, mas numa economia mais desenvolvida, madura do ponto de vista imobiliário, você tem uma diferença em torno de 10%. A menor no preço do usado com relação ao lançamento na mesma localização. Quando é possível lançar, porque existem alguns lugares que não é possível lançar. Então, você tem... Aí, não tem limite que você não tem parâmetro de defasagem de preço. Alguns exemplos de fatores de valorização hoje, num lançamento que imóveis com 20, 25, 30 anos não tem. Por exemplo, a quantidade de vagas de garagem nos apartamentos. Apartamentos, empreendimentos desenvolvidos há 30 anos atrás, é muito comum de você encontrar aqui no Rio, tá? Apartamentos em bairros da Zona Sul de 150 metros quadrados com uma vaga de garagem. Tá? Então, hoje em dia, não se fala em apartamento com área privativa acima de 70 metros quadrados com menos de 2 vagas de garagem. Então, isso é uma coisa que traz um diferencial de preço grande. A outra coisa é, o Álvaro já citou aqui, o lazer, áreas de lazer.